Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro módulo da nossa aula sobre mordomia, o princípio da mordomia. Como nós falamos já na introdução, nós estamos aprendendo 7 princípios bíblicos sobre finanças, o qual vai nortear a nossa vida e nos fundamentar na palavra de Deus para a gente exercer de maneira correta o que é, sim, a administração dos nossos bens, dos nossos recursos, para uma vida verdadeiramente próspera e plena. Comentei também que existem esses princípios porque eles são primeiros, né? Princípio já diz, é o princípio, é o início de tudo. Então, se a gente não cumprir alguns princípios, outras coisas no futuro que a gente almeja não vão acontecer. O primeiro princípio que nós vamos aprender hoje é sobre mordomia, como já falei. Quando a gente fala em mordomia, a primeira palavra que vem à nossa mente é a palavra mordomo. Sim, o princípio da mordomia vem da palavra mordomo. Mas o que quer dizer a palavra mordomia? No grego, a palavra mordomo, vou até utilizar aqui o meu material de apoio. Oikonomos, que significa um administrador, um gerente. Então, o mordomo era uma pessoa que a ele era confiada toda a estrutura de uma casa ou de um negócio, de uma empresa, e ele tinha que diligentemente administrar tudo isso. Então, as coisas, os bens não eram seus, eram do seu senhor, do seu patrão, e ele tinha a responsabilidade de administrar aquilo com muita responsabilidade. E o que que nós aprendemos com isso? Que o princípio da mordomia, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nós temos que entender que tudo é do Senhor, tudo é de Deus, e Ele confiou a nós a tarefa de administrar os nossos bens, tanto aqueles aqui na terra, quanto aqueles que Ele confiou, que não são palpáveis, não são materiais. Isso inclui o nosso tempo, isso inclui os nossos talentos, os nossos dons e uma série de outras coisas que o Senhor nos colocou em nossas mãos. Pessoal, olha só o que diz em Gênesis 2:15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor, ele nos chama como mordomos, assim como ele chamou Adão. Adão foi o primeiro mordomo a existir na terra. Deus colocou nas mãos dele o jardim e já colocou como objetivo cuidar dele e cultivá-lo. Isso significa preservar e multiplicar as coisas que ali tinham. Aí a gente já começa a trazer para a nossa realidade e ver que as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos são para serem cuidadas e para serem cultivadas, melhoradas, multiplicadas. Sendo assim, nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos colocar como um Adão. Outro exemplo de mordomo foi José, José do Egito. Olha só o que diz em Gênesis 41, no versículo 41 a 42. Então disse mais Faraó a José: Fica sabendo que te nomeio hoje responsável sobre toda a terra do Egito. Depois de Faraó colocou em seu próprio anel de selar o dedo na mão de José como sinal de autoridade. José, ele não era dono do Egito, ele não era dono das terras, mas ele era o principal entre Faraó e o povo egípcio. Ou seja, nós não somos donos de nada, mas nós somos principais aqui, que o Senhor confiou essa terra para administrarmos com todo zelo e cuidado. E antes que a gente pense que nós estamos aqui como mordomos, administrando aquilo que o Senhor nos confiou, mas que continua sendo dele, nós temos que entender que bens não são apenas materiais. Eu quero fazer um desafio. Pegue o seu caderninho, a sua caneta de anotação, e nós vamos fazer um exercício agora. Você vai fazer uma lista de tudo que você possui de bens, né? Só que não só materiais. Você vai colocar bens materiais, talentos, profissão, dons espirituais, dons ministeriais. O que que você tem? O que que você já conquistou nessa vida, né? Com o suor do seu rosto, o que que Deus já te presenteou com dádivas, talentos, dons ministeriais. Coloque aí no papel. O primeiro, faça uma lista e o primeiro tópico vão ser bens materiais. Sim, você vai colocar aí sua bicicleta, sua casa, seu carro, tudo que você tem materialmente.
O segundo exemplo, talentos e profissões. Você sabe fazer artesanato? Você sabe cantar? Você sabe administrar? Você sabe dançar? Você sabe fazer o quê? Quais são os seus dons e talentos? Sabe cozinhar? Então, coloca nessa lista aí. Terceiro exercício, dons espirituais e ministeriais. Quais são os dons que você recebeu de Deus e que você exercita na sua comunidade, na sua igreja, na sua família? O que são dons espirituais? São aqueles dons que edificam a si mesmo. Dons de falar em línguas, dons de revelação, dons de cura. E dons ministeriais, aqueles que auxiliam na igreja, mas todos é com o propósito de crescimento e edificação num todo. Então, sempre é para servir o próximo. Veja como é interessante. Se o Senhor nos dá uma casa, Ele dá uma casa para servir a nossa família, para servir de proteção. Se Ele nos dá um talento, é para a gente cultivar, frutificar, dar frutos através daquele talento, daquela profissão. Se Ele nos dá dons espirituais, é para servir os outros. Tudo tem um propósito. Da mesma forma que Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar do jardim e cultivá-lo, Ele nunca nos dá algo sem um propósito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente cumprir o princípio da mordomia está fundamentado em algo principal. Nós termos a consciência de que devemos fazer o nosso melhor, desde as pequenas coisas até as grandes que nós temos em nossas mãos. Então, se nós sabemos cuidar dos nossos bens materiais quando eles são poucos, nós saberemos cuidar quando forem muitos. Se nós sabemos administrar corretamente nossa profissão, nossos talentos, a gente vai ser sim agraciado com mais e mais, porque nós só recebemos quando nós realmente colocamos em prática esse princípio da mordomia, cuidando e cultivando como o Senhor espera de nós. Vamos para frente. Existem umas regrinhas, né? Existem algumas características de um bom mordomo, como um bom mordomo deve ser. Como bons mordomos do Senhor, nós precisamos ter algumas características e trabalhar nelas, porque muitas vezes nós não fomos ensinados a isso, ou nós não temos a maturidade o suficiente, mas hoje o Senhor está nos ensinando e passando para a gente esse conteúdo fantástico para que a gente possa aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar os nossos hábitos da maneira que Ele tem nos confiado. Como mordomos, nós devemos ser, em primeiro lugar, confiáveis. Veja o que diz Lucas 16, versículo 11 e 12. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Veja só, esse versículo é muito claro. Jesus lembra que a maneira como a gente administra as pequenas responsabilidades demonstra o nosso caráter e quem nós verdadeiramente somos. Nós devemos ser justos e fiéis em tudo, independente do tamanho da tarefa. Então, se nós formos confiáveis em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, ou seja, que não são riquezas santificadas, como nós seremos confiáveis para lidar com as nossas próprias riquezas? Se nós não formos confiáveis para cuidar do que é dos outros, como que alguém nos dará alguma coisa que é nossa? É muito claro isso quando a gente aprofunda nesses versículos esse princípio da mordomia, porque é como se Deus estivesse nos testando, colocando em nós, confiando em nós responsabilidades para ver como a gente se sai, para daí ele confiar coisas maiores, porque ele é ruim ou porque ele quer nos testar. Pura e simplesmente para ver se a gente é aprovado? Não, é porque ele quer nos capacitar. Isso é um treinamento, é um ensino. Ele quer que a gente esteja maduro e preparado para cuidar de coisas grandes, mas ele tem que começar com coisas pequenas. Então, sempre que a gente aprende a lidar com alguma coisa, aprende a cuidar, aprende a respeitar o recurso, aquilo que nós temos ou aquilo que é dos outros, o Senhor ele começa a confiar coisas maiores para nós.
O segundo item que um mordomo precisa ser é fiel. Veja só esse capítulo aqui, 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. E Mateus 25:21 também diz: Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Aqui a gente pode ver duas coisas, que um mordomo, ele tem que ser fiel. Se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, como seremos nas grandes? Então, volto a falar, é como se fosse um treinamento. A gente aprende a ser fiel enquanto nós temos pouco, enquanto nós somos pequenos, enquanto nós temos limitações, para que quando a gente tenha muito, a gente continue sendo fiel. Não seja um peso, um fardo ser fiel tanto para com Deus quanto com o próximo. Em 1 Coríntios 4:2 ali, requer-se dos despenseiros. O que é um despenseiro? É um terceiro item que o mordomo deve ser. Tem que ser um bom dispenseiro. Um dispenseiro, ele era aquela pessoa na casa ou na empresa que cuidava da despensa, do almoxarifado, do setor de arquivo, de compras, onde tinha suprimentos, certo? Então, um bom dispenseiro é aquele que dava diligentemente tudo que todo mundo precisava, mas com uma boa administração para não faltar para ninguém. Então, veja só, o Senhor falando, né, que se requer de um mordomo que ele seja um bom dispenseiro, não vá desperdiçar recursos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros das múltiplas formas da graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. E para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. 1 Pedro 4:10-11. Como mordomos, como eu falei no início, o Senhor sempre tem um objetivo. Ele colocou Adão no Éden para cuidar, proteger o jardim e cultivá-lo, né? Ele colocou José no Egito para administrar e poupar o povo da fome futura, porque ele administrou muito bem, guardou recursos e foi um bom despenseiro na hora da seca. Na hora que não tinha mais mantimento em muitas regiões, o Egito tinha, porque ele foi um bom administrador e guardou suprimentos para isso. Se você não conhece essa história, volte lá em Gênesis 41 e leia a história lá de José. Então, o objetivo quando Deus nos chama como mordomos é único. Olha aqui, ó. Para que Deus seja glorificado em Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Entende? Porque muitas vezes a gente acaba não recebendo algo porque inconscientemente nós vamos trazer a glória para nós mesmos e o único que pertence à honra e à glória é Jesus Cristo. Então, quando ele vê que na nossa vida ele é glorificado através dos nossos princípios e da nossa mordomia, ele nos concede, nos confia as coisas, porque ele sabe que o nosso coração não está na riqueza, o nosso coração está em Deus. Amém? Bom, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, 1 Timóteo 4:14. Aqui é Paulo, né, instruindo Timóteo para não desprezar o dom que ele tinha e ser um bom dispenseiro também dos dons. Se você tem um dom espiritual que o Senhor lhe concedeu para você servir, também administre de uma forma fiel e justa e grata esses dons, porque como eu disse no início, não se trata apenas de coisas materiais, mas coisas espirituais também. Seja pronto para servir. Quarto item que o mordomo precisa ser: pronto para servir. Veja só o que diz João 13:3-5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois
jogou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes os pés com a toalha que estava cingido. João 13, 3-5. Quem não conhece essa história também depois volte lá e leia. É uma passagem icônica aonde Jesus ele demonstra a verdadeira humildade e ele sendo o convidado principal daquela ceia, antes dele morrer, inclusive, ele se coloca como o menor da casa, lavando os pés de todos os convidados. É, O que que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ser pronto para servir. E servir, aqui Jesus dá uma receitinha muito básica e muito sobrenatural. Olha só, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas. Só serve alguém, só se humilha aquele que sabe a sua verdadeira identidade. Jesus, ele sabia quem ele era e ele sabia que em suas mãos Deus tinha colocado tudo, mas ele se humilhou e ele serviu, e isso não deixou ele prostrado, ele não se tornou inferior por ele fazer uma ação que era tida para um servo fazer. Porque ele sabia quem ele era e ele sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Então, quando nós temos certeza de quem nós somos, a gente não se sente ofendido de fazer o que quer que seja para servir o próximo, porque nós sabemos quem nós somos, sabemos o que o Pai nos deu. Então não vai ter problema nenhum. É a primeira lição que o Senhor Jesus nos dá. Segundo, ele lavou os pés dos discípulos numa forma de mostrar para eles que ele era o convidado principal e ele estava ali lavando os pés de todos. Ele, até muitas vezes ele sempre falou, me chamam de mestre. Então ele, como mestre e senhor, ele se fez servo. Então um bom mordomo do Senhor, ele serve, ele está pronto para servir, sem esperar nada em troca, sem achar que aquilo é uma humilhação, mas por prazer e por ter certeza de quem ele é. O que que nós podemos concluir com tudo isso? Que o princípio da mordomia, ele vai muito além de cuidar de bens materiais. É uma atitude de vida, é uma atitude de vida que reconhece Deus como dono de tudo e nós como servos dele, que vamos cuidar das coisas que ele nos confiou enquanto estivermos aqui nessa terra. Deus, ele nos chama para sermos responsáveis e amorosos com tudo que nos foi confiado. Então, isso inclui os nossos bens, isso inclui os nossos dons, os nossos talentos, como vocês escreveram, e tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Se nós entendermos que tudo pertence ao Pai e nós estamos aqui para cuidar, administrar e cultivar tudo que Ele nos deu, então tudo que é do Pai é nosso. E se tudo é nosso, basta nós sermos bem treinados, uns bons dispenseiros, fiéis, diligentes e amorosos com tudo aquilo que o Senhor deixou, e Ele vai dia após dia confiando outras coisas em nós. Quando que nós quebramos o princípio da mordomia? Quando nós não cuidamos de algo que nós temos. Um exemplo prático: se eu não cuidar, se eu não aprender a cuidar de uma roupa, por exemplo, como eu vou ter uma roupa melhor, mais cara, mais bonita, se daquela simples e mais barata eu não soube cuidar? Entende? Então, essas atitudes demonstram quem a gente é e como a gente vai agir quando a gente tiver mais propriedade, mais recurso, mais talentos, né? Temos que evitar a soberba e o orgulho e temos que verdadeiramente colocar para o Senhor aquilo que nós precisamos ser, bons mordomos diante dele. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Essa oração tem no final de cada capítulo, de cada princípio, para a gente pedir que Deus realmente trabalhe no nosso coração em cada lição. Amém? Pai celestial, bondoso e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos confiou, por toda a terra que o Senhor confiou a nós, pelos nossos dons, talentos, pelos nossos bens materiais, pelos nossos bens imateriais, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas nossas profissões. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a cada dia a sermos bons mordomos para que
as nossas atitudes demonstrem o quanto nós somos fiéis, diligentes e bons dispenseiros da sua graça. Queremos, Pai, que o Senhor continue conosco a nos ensinar e te agradecemos por mais uma aula. Bom, fico por aqui. Esse é o primeiro módulo, primeiro princípio, e vejo você na segunda aula. Até mais!